Olá, eu sou o Leonardo, participei da primeira edição do Laboratório Estudar aqui em Belo Horizonte e hoje eu vim aqui compartilhar um pouquinho com vocês o que foi esse um ano após o Laboratório Estudar. E eu vou começar, na verdade, com uma pergunta que o Rodrigo Brito me fez durante o happy hour que aconteceu da edição desse ano. Ele me perguntou: e aí, depois desse um ano de laboratório, depois dessa experiência, o que ficou para você? E antes de querer falar para vocês a resposta que eu dei para ele, eu vou contar três casos que justificam muito o que eu comentei com o Rodrigo. E assim, depois do laboratório, eu ficava pensando muito: tá, e agora? O que eu vou fazer? Depois dessa experiência incrível de conhecer grandes projetos, pessoas super inspiradoras, eu vou continuar sendo a mesma pessoa que eu era antes do laboratório? Vou continuar fazendo as mesmas coisas? É injusto isso, né? E o primeiro caso que eu vou contar ele acontece em paralelo até o próprio laboratório. Durante a minha graduação em Engenharia Química na UFMG, eu sempre questionava o nosso coordenador de curso por que a gente sempre tinha as mesmas aulas. Ficava sentado, vendo o professor passar uma equação ali no quadro, depois a gente vinha, resolvia no papel ali um problema. Por que a gente não tinha nenhuma disciplina que era voltada mais para essa parte de empreendedorismo, inovação? E quando eu estava no 10º período, foi quando eu participei do laboratório, esse professor, eu acho que já estava de saco cheio assim, de tudo que eu falava para ele. Ele chegou e me falou assim: então vamos fazer o seguinte, monta uma disciplina que semestre que vem a gente roda ela aqui. E, de fato, eu elaborei essa disciplina e consegui ministrar na FMG no início desse ano. Essa disciplina, ela trouxe muito do próprio, dos ensinamentos, do conhecimento, claro, mas o próprio espírito do laboratório ali para a universidade. E eu queria poder trabalhar também o próprio desenvolvimento pessoal daqueles alunos, para eles começarem a conhecer o próprio potencial transformador, o próprio potencial empreendedor. E assim, foi uma experiência única para mim mesmo. E durante até uma aula, eu resolvi levar assim, alunos da FMG que já estavam fazendo grandes projetos, que já tinham um grande potencial empreendedor mesmo. E eu levei duas pessoas que, claro, eram do laboratório. Isso é até algo recorrente. Sempre quando alguém me pergunta: me indica uma pessoa que está fazendo tal coisa, ou uma pessoa super empreendedora para falar aqui, sempre me vem à cabeça o pessoal do laboratório estudar. As duas pessoas que eu chamei para essa aula foram a Luísa Sete Câmara, que trabalha toda essa parte do direito ambiental internacional que existe, e a Raquel Reis, que é até bolsista da Fundação Estudar. E assim, elas viraram super heroínas do pessoal ali pelas histórias que elas contaram, e de fato são pessoas super inspiradoras. E o mais legal dessa disciplina foi um feedback que eu tive no final dela. Uma aluna chegou para mim e falou: eu sempre pensei que eu nunca ia realizar nada de grande na minha vida, mas depois dessa experiência, dessa disciplina, eu comecei a repensar isso. Eu vi que eu sou capaz de fazer coisas grandes. Isso que ela me falou, eu acredito que seja bem alinhado com o que é o laboratório, com o espírito do laboratório. Para quem vive, para quem se entrega a tudo que ali acontece, para quem se entrega às pessoas que estão ali, a gente sai pensando muito isso: eu sou capaz de coisas grandes. E se antes a gente não tinha feito nada de grande assim que a gente considerasse na nossa vida, a gente sai com essa inquietação: e aí, o que de grande eu vou poder fazer com toda essa experiência? O segundo caso que eu vou contar, ele começou no início desse ano. O Alex, um participante do laboratório aqui de BH, ele lançou assim no grupo da Liga: pessoal, que tal se a gente tentasse organizar um encontro de todos os laboratórios que aconteceram nesse ano? Então reunir o pessoal de BH, Rio, São Paulo, Brasília, porque assim, já foram projetos incríveis que a gente conheceu fazendo nosso laboratório. Imagina se a gente conseguisse juntar todo mundo. E isso foi o início do que se tornou o Encontro de Jovens Transformadores, que a gente organizou em São Paulo em julho desse ano. Foi um encontro incrível, claro, porque a gente pôde conhecer pessoas que fizeram os outros laboratórios nas outras cidades, mas também porque a gente pôde levar pessoas que não participaram do laboratório, mas que tinham super o perfil, já estavam fazendo grandes projetos também. E a gente sempre falava assim, que o sucesso do evento não seriam os speakers que a gente ia levar, o próprio conteúdo ou o formato do evento, mas as pessoas que estavam ali e toda a bagagem que elas traziam e o sonho que elas queriam realizar no futuro. E claro, o evento foi sensacional, mas por trás tinha uma organização, 9 pessoas
6 aqui de BH, uma do Rio e 2 de São Paulo, em que foi uma experiência única e compartilhada entre todos eles. Foi muito interessante poder conhecer duas pessoas de São Paulo que eu não conhecia, que eram o Anderson e a Vitória, e serviu muito para a gente fortalecer essa rede que a gente já tinha feito aqui no laboratório em BH. A gente pôde ficar ainda mais unido, até porque a organização começou poucos meses depois que terminou o nosso segundo módulo em outubro. Isso sim, são pessoas que a gente conseguiu formar não só uma amizade muito grande, mas também a gente consegue compartilhar projetos, a gente consegue compartilhar quais são os nossos projetos de vida, nossos projetos futuros, e discutir isso da mesma forma que a gente discute o que aconteceu no nosso dia. Foi uma amizade muito grande que a gente formou, e são pessoas que eu vou levar, claro, assim, para sempre na minha vida. E foi uma coisa que marcou muito esse meu ano. O terceiro caso que eu vou contar, ele é até mais recente, e ele começou com o Francisco, que participou também do laboratório aqui em BH, em que ele tem um projeto que ele quer impactar o nosso modelo educacional, que hoje acontece nas universidades. São assim, currículos com formatos antigos, que não correspondem ao desenvolvimento das habilidades do século XXI que a gente precisa. Uma coisa bem mais alinhada com o mercado e bem alinhada assim, com o próprio perfil dos alunos, né, com a nossa própria geração. E ele começou esse projeto, chamou a Júlia, que também participou do laboratório, junto com a gente, a Mari, que está participando da edição desse ano, e depois eu entrei. E na verdade, essas pessoas entraram não porque éramos amigos, mas muito pelo que a gente já tinha desenvolvido de projeto, pelo que a gente já conhecia do próprio laboratório. E assim, o primeiro caso, ele me mostrou muito. Legal, a gente de fato consegue ver que a gente é capaz de realizar coisas grandes. O segundo me mostrou muito com quem a gente consegue realizar essas coisas grandes. A gente tinha um projeto muito grande, que foi o encontro, e a gente conseguiu realizá-lo. E esse terceiro me mostra muito como a gente consegue tirar as ideias do papel e realizar, e ver que é concreto, projetos de fato transformadores. Então, essas três coisas conseguiram me ajudar a responder, o Rodrigo, aquela pergunta que eu comentei no início do vídeo. O que eu estou levando desse laboratório, depois desse ano? Além de todo o conhecimento, claro, o que eu estou levando são as pessoas que eu conheci. Elas que me mostraram como eu consigo, de fato, ter um sonho grande, com quem que eu consigo realizar esse sonho e como, de fato, a gente consegue impactar, transformar e tornar real essas nossas ações. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. E falando uma última coisa, no laboratório a gente discutia muito a questão da liga que a gente estava formando, a questão da estrutura, como que a gente ia acompanhar os projetos dos outros, a gente precisava fazer um site, um fórum, tirar um CNPJ, e a gente discutiu muita coisa, e de fato pouca coisa saiu de todas essas discussões. Mas hoje, de todas essas pessoas que eu comentei aqui, de fato eu consigo ver que a gente formou uma rede, uma liga de uma forma mais natural, porque nesse caso a gente começou sempre com um objetivo e a gente não viu que no fim a gente tinha um alinhamento muito maior, um alinhamento principalmente de valores, e hoje a gente consegue ter ao mesmo tempo que uma amizade muito grande, a gente consegue discutir projetos. Então, que isso de repente fique como dica para vocês, não adianta a gente querer discutir uma estrutura enorme se a gente não consegue se conectar e alinhar pelos valores que a gente leva, com o que a gente busca e com o que cada pessoa que a gente está relacionando está agregando para a gente, seja parte de projeto ou parte pessoal mesmo. Então fica aí essas histórias que eu compartilhei com vocês. Vocês com certeza vão levar muito mais histórias disso, e muito obrigado.